Agora vou continuando mais a segunda parte sobre como chegamos com esse caminhonista que tinha me transportado da fronteira até no capital chamado Lusaka. Então chegamos até lá. Quando chegamos na cidade, ela me falou que aqui já chegamos no lugar onde combinamos para eu te deixar. Não sei como você vai achar a sua família. Eu disse, não se preocupe, eu já sei porque tenho um papelzinho. Tudo isso só me vinha na mente e falar, até poderia chamar, era mentira. Que estava só me vindo naquele momento para aquele motorista não se preocupar tanto comigo. Aquele caminhonista. Então eu lhe falei, tenho um papelzinho que tem o número deles, vou ligando para eles e vou falar com eles, está tudo bem. Então ele me deixou ali, desci nessa cidade. Ela continua à frente, não sei se estava indo para a casa dele ou estava indo na empresa onde ele trabalha, pronto, ele continuou. Então era muito cedo e daí eu tinha que começar a seguir estradas, não sabia onde eu ia, só estava com a minha pasta e comecei a seguir estradas onde ia muitas pessoas. Até cheguei num lugar muito aglomerado, onde que tinha muitos shoppings ou muitas barracas onde vendia muitas coisas. Então parei num dos lugares, comecei a observar. Então queria pelo menos ouvir a pessoa que fala a minha língua para eu conseguir lhe aproximar, pedir talvez lugar para eu conseguir viver, porque eu não sabia onde eu ia. Pronto. Depois parei numa loja que tipo Shoprite, onde entra muitas pessoas, compra muitas coisas. Pronto, parei ali. E de repente chegou, passava muitas pessoas, só conseguia observar, mas passou uma família, uma senhora chegou, estava com duas meninas que são grandinhos. Então desceu no carro dele, começaram a entrar no Shoprite. Eu vi ela zangando, falando com uma voz alta, a beirar para suas filhas. E ele estava a falar o dialeto que eu conseguia entender. Então, esperei, ela entrou lá naquela loja grande que é no Shoprite, comprou coisas dele, saíram com coisas nos plásticos, estavam para pôr no carro. Depois eu lhe aproximei, lhe cumprimentei, falei o meu nome, me apresentei, venho de um país de xixi. Depois eu falei para ela que eu vou para outro país, Tanzânia. Eu vou para Tanzânia, onde tem minha família, mas agora não tenho dinheiro para conseguir ir mais à frente com a viagem. E não tenho como ir para frente. Gostaria de procurar um emprego, um lugar para viver, para trabalhar, para conseguir transporte para ir mais à frente. Ela disse, está bem, agora você chegou aqui com quem? Tentei explicar tudo como eu expliquei, lá na fronteira, venho com um caminhonista, me trouxe até aqui. Ela me diz, aqui você não conhece ninguém? Eu disse, não conheço ninguém. Então ela disse, está bem, entra lá no carro. Daí, entrei no... Parece que tudo estava assim encaixado. Então, entrei no carro, fomos até em casa dele. Quando entramos, abriu o portão dele, entramos dentro da casa. Era uma casa grande, era 3 quartos, o banheiro dentro e 2 salas grandes e cozinha. Era uma casa muito grande. Então ele chegamos, foi me colocar num dos quartos com a minha pastinha, sentei lá, eu comecei a pensar de onde estou a vir. E comecei a pensar, por que estou aqui? O que vou viver daqui para frente? Aquele pensamento como uma criança que está arrependido. Mas pronto, eu disse, já estou entregue, já cheguei aqui, não tenho como. Então ele me falou que o que você sabe? Me perguntou. Eu contei, eu não sei de nada, eu só estava estudando, mas estava a ir seguir a minha irmã, que está em outro país. Aí onde, como eu contei no início, vou para a Tanzânia. Mas não tinha mais dinheiro, terminou por aqui. Aí ela me falou, olha, eu vou te ensinando, eu procuro de uma pessoa para trabalhar aqui na minha casa. A moça que trabalhava aqui como doméstica já foi visitar a família dela, não voltou mais. Então aqui não tenho mais pessoa para cuidar dos meus filhos. Tinha essas 2 meninas que eu encontrei com ele lá e tem mais outra criança de seus 3 a 4 anos. Estava numa casa vizinha, eles trouxeram ali quando nós chegamos. Então ele diz que tenho 3 filhos aqui, esse menininho, mas com essas 2 minhas filhas. Então eu vou te ensinar como cuidar bem deles, lavar roupa para eles, cozinhar para eles quando eu saio. Mas não vou te dar salário, só vou te dar o seu salário quando terminar o tempo que vai ser combinado, você e eu, te entregar o valor e você sair viajar para onde você vai. O tempo não vou revelar aqui, mas vou dar um exemplo, 6 meses. Mas passava até 6 meses. Eu tinha que trabalhar para ele mais que 6 meses. É um tempo assim que calculamos eu e ela. Eu disse, tá bem, não tinha outra opção. Eu para mim só estava a seguir, podia dizer estava a seguir o ar. De onde ia o ar, eu também ia por aí. Talvez procurava pessoas que poderiam entender aquilo que eu sonhava. Mas não lhe contei logo na hora
o que eu sou, o que eu sonho, nada disso. Pronto. Eu combinei tudo bem, eu concordo que eu vou fazendo as limpezas. Começou a me ensinar a como juntar lixo dentro do quintal, varrer o quintal de manhã, tem que acordar cedo, tem que encher água, tem que limpar os banheiros, tem que limpar os quartos. Pronto, eu fazia esse todo o trabalho com ela, me ensinava na primeira semana. Segunda semana ele viu que eu já fazia bem, começou a me ensinar a comida, como cozinhar comida para eles. Pronto, me ensinou todas essas coisas. As filhas deles, que uma estava talvez por aí 12 anos e outra estava 9 anos ou 10 anos, e aquele outro pequenino aí de 3 a 4 anos. Então eles não faziam nada. Eles só era só sair, ir para a escola, subir no carro, iam para a escola, voltava de novo, sentavam nos quartos dele, assistir, comer, pronto. Essa era a vida dos filhos. E aquele pequeno ficava com ele, cuidava dele. Pronto. Então, a senhora, qual era o trabalho dela? Ela também não sabia claramente qual era o trabalho dela. Só sabia que ele tinha 2 carros e tinha esses filhos deles, mas ele não tinha marido. Só que tinha muitos amigos e amigas que vinham lhe visitar, e saía, iam beber, voltava à noite. Então, primeiro mês já estava tudo bem, ainda me carinhava, me dava aquele carinho. No segundo mês já tinha começado, então a vida mudara para mim. E daí ela já saía, ia beber, e às vezes voltava meia-noite e batia portão lá para eu ir abrir. Então eu corria, porque o portão trancávamos por dentro. Então tinha que abrir. Quando ela sair, ir beber ou ir divertir a vida dela com os amigos, amigas, eu tinha que ficar atento, não dormir, sabendo que a qualquer momento ela vai chegar, eu tenho que ir abrir portão para ela entrar. E se ela chegar, encontrar aquela comida que eu cozinhei, as amigas deles, os amigos dele não vão gostar daquela comida. Eu tinha que começar a cozinhar essa 1 hora ou 2 horas de madrugada. Eu tenho que estar a cozinhar para eles comerem de novo com amigos dele ou amigas dele. Então, essa é que era a vida dela. Eu tinha que cuidar da criança, tinha que cozinhar para eles, lavava, assim mesmo. Mas pronto, era um grande sofrimento, mesmo com frio, calor, mas eu tinha que fazer todo esse trabalho. O que me irritava tanto, o que era mais difícil para mim, era me acordar à noite. Não tinha tempo, se ela sair à noite, de dormir. Eu tinha que ficar sempre atento. E se eu demorar a vir abrir portão, não estava conseguindo ouvir quando chegaram, entra dentro, começava a me insultar, a me beirar, mas pronto. Eu às vezes entrava no meu quarto, começava a chorar. Pronto. Era proibido eu conversar com vizinhos, contar tudo que eu vivo lá dentro, contar o que nós vivemos. Ele me dizia que vizinhos lhe odeiam porque ele tem condições. Então pronto, eu tinha que respeitar tudo isso. Não tinha nenhum conhecido que me conhecia. Vizinho era só bom dia, aquele de passar. E talvez saíamos com ela, se me colocaram no carro para ir carregar alguns saquinhos de comida, íamos comprar juntos e voltava. A minha vida era que nem um cachorro dentro da casa, ou um gatinho, que depende só dos donos ali. Onde é que vai te dizer, cozinha aquilo? Cozinho. Lava aquilo? Lava. Às vezes até me deixava com roupas dela, que são roupas íntimas, para eu lavar. Mas como é minha patroa, eu lavava, fazia todo esse trabalho. Às vezes até ficava a começar a chorar sozinho, a pensar de onde eu venho. Embora que a nossa vida nunca foi tão boa também com a minha família, mas pelo menos eu sentia aquela saudade. Às vezes com meus irmãos acordávamos tempo de frio, levávamos lenhas, juntávamos com capim seco e começamos a usar fósforo, acendemos o nosso lume ali, começamos a colocar nossas mãos ali, a sentir aquele calor de fogo natural, sentindo tudo no meu corpo. Aquilo ali, às vezes eu tinha muita saudade dessas coisas tudo. Às vezes eu também tinha saudade daquela chuva, embora que a nossa casa pingava, entrava água. Tinha saudade, às vezes eu com meus irmãos colocávamos bacias ali para tentar proteger aquela água que entra dentro, para dentro da casa, não encher muita água. Todas essas saudades eu começava a lembrar. Era tão vida difícil, mas também já me batia tão saudade do que viver naquela riqueza onde estava vivendo, mas com limites, não podia nem brincar com crianças fora de quintal, não podia nem conversar com vizinhos. Então era tipo uma prisão, mas você está vivo. Pronto, eu tinha que viver tudo isso e agradeço também ali porque aprendi muitas coisas de cozinha, fazendo limpeza, todas essas coisas, lavar, até lavando essas roupas que não posso mencionar, às vezes não me dá até vergonha, mas pronto, fazia todo esse trabalho, esperando que eu tenho que ir mais à frente. Eu não sabia onde ia, só me sentia ir mais à frente, longe da minha terra. Desde que eu saí de lá na minha terra, não tinha nem número, nem nada da minha família. Nem minha família não soube. Até hoje que eu falo com vocês, não tem nem minha mãe, nem quem que conhece onde eu estou. Nem eu também não sei como eles estão, se estão vivos ou já desencarnaram. Nem eles não sabem se eu estou vivo
ou já desencarnei, eles não sabem. Mas pronto, resumindo, cheguei àquele tempo combinado com esse do sofrimento. Quando eles saíam, às vezes, ia para festas familiares deles, eu ficava sempre a cuidar de casa. Eu não saía. Eu era tipo um prisioneiro, sempre estou em casa. Então, às vezes, a minha saída para ver estradas ou ver caminhos, tinha que sair com ela. Talvez estávamos eu lhe acompanhar num salão, ou estava lhe acompanhando outro lugar para ir comprar algumas comidas para pôr dentro da geleira. Então, saía com ela. Basta entrar dentro do quintal, era proibido eu sair. Mas sempre respeitei todas essas regras, vivia ali. Mas tinha amigas dele que eu já tinha acostumado, que vinha ali e me chamava: Vitor, faz lá para nós isso, cozinha lá para nós aquilo. Eu cozinhava tudo isso. Essas amigas deles, tinha uma que era muito íntima dela, que era amiga dela, que eu já conhecia até em casa dela, às vezes me levava, ia com ela lá levar algumas coisas, depois me devolvia ali mesmo. Então, essa amiga dela já eu conhecia muito bem, ela também me conhecia, porque eu vivia ali sempre em casa da amiga dela. Pronto. Então, chegou o tempo combinado, daquele tempo que foi determinado para ele me dar o meu valor, que é o salário, para eu conseguir ir mais para frente, em outro país chamado Tanzânia. Eu lhe falei: minha mãe, já chegou o tempo que nós só combinamos, então não sei se você também pode cumprir com aquilo que você falou, me dando o valor para eu conseguir continuar com a viagem. Ela diz: eu ainda não tenho dinheiro, não tenho que te dar mais, você tem que ter mais paciência, pelo menos um mês, não sei o que. Tá tudo bem. Então eu tive mais essa paciência, trabalhei mais um mês, mas o tempo já tinha passado o combinado. Quando chegou mais um mês, eu tentei mais falar com ela, outro dia, ela diz que não tenho dinheiro. E você está andando a me cobrar, parece uma dívida. Eu te apanhei na rua, eu te ajudei, te ensinei a cozinhar, trabalhar. Agora você pode trabalhar numa outra casa, vai fazendo dinheiro, mas não está já me agradecer, está já me cobrar. Então, começou toda essa discussão. E nesse dia, de verdade, eu fiquei um pouco zangado, não cozinhei. Como ele tinha deixado ordem para eu cozinhar, não cozinhei. E quando ela voltou, eu só tinha me trancado no meu quarto a chorar. Queria voltar para a minha vida natural que eu vivia, porque me lembrava muito daquilo tudo que eu vivia. Embora com essas dificuldades, tudo que eu tinha em casa, mas sentia essa saudade, às vezes, talvez, de voltar naquela minha vida. Até começava a me perguntar por que sair de lá. Então, todas essas dúvidas já me vinham dentro da minha mente. Mas sempre, sempre, quando eu ficava muito triste, sentia dentro de mim, parecia que a pessoa falava sempre: fica calma, vai dar tudo certo. Então, pronto, me acalmava. Nesse dia, eu não cozinhei. Também zanguei, fiquei pronto. Me tranquei lá dentro, chorei, apanhei sono. E daí, ela voltou, já era tarde. Ela me perguntou a comida, eu disse: não cozinhei, não vou cozinhar, eu preciso de viajar. Eu peço que você me ajude, aquele que combinamos. Ela disse: tá bem. Ela cozinhou, quando chegou de manhã, ela me falou: você tem que sair da minha casa. Se quer ir queixar na polícia, aonde pode ir queixar, mas eu já te fiz o quê? Já te ajudei por aqui, não vou te dar nada, não tenho dinheiro para te dar. Você tem que sair daqui, da minha casa. Ela me tirou em casa dela de manhã, eu coloquei minhas roupas na pasta, não sabia onde para ir, onde para ficar. Pronto, fiquei na rua nesse dia aí, até de tarde. Quando chegou quase 18 de tarde, eu já estava a sentir fome. Já estava a começar a ficar escuro, mas eu estava na rua. Ela pensava que não sei tinha ido para onde, mas eu estava numa outra estrada perto dali. Então senti fome, já não estava mais a me sentir bem, comecei a pensar aquilo, mais aquilo. Pronto, eu decidi na minha mente me ver: não, vale a pena eu ir em casa daquela amiga dela, que é íntima dela, talvez pode vir tentar falar com ela, me ajudar a me dar meu valor para eu conseguir viajar. Daí, saí, fui para a casa da amiga dela, já era quase 19 da noite, estava muito escuro. Só que eu não sabia que lá em casa da amiga dela entraram os ladrões ontem, roubaram todas as coisas da casa dela, dessa amiga dela, e bateram algumas pessoas que vivem lá para conseguir roubar essas coisas. Então a amiga dela já tinha ido no posto policial, na esquadra, para ir meter a queixa ou meter o boleto para informar tudo o que aconteceu em casa dela. Eu não sabia dessa informação. Então eu saí com aquela minha fome, ir tentando pedir comida lá em casa da amiga dela e contando tudo o que está acontecendo, eu com a amiga dela. Quando eu chego lá, bati o portão da amiga dela, também uma pessoa que tem condições. Bati o portão, abriram com o moço me deixou entrar. Eu consultei o nome dela, que preciso falar com a dona da casa daqui. Ela disse: quem é você? Eu me apresentei, meu nome, sou Vitor. Ela disse: são vocês que são ladrões que roubaram aqui. Depois está vir mais para vir investigar aqui o que aconteceu, né? E daí,
Outros moços, quando viram ela falar isso, entraram, me puxaram por dentro e trancaram a porta, portão, começaram a me bater, começaram a me bater, começaram a me bater. Era quase 3 moços, começaram a me bater, me colocaram no chão, subiram em cima de mim, começaram a me bater, Diz esse ladrão que vem de novo para investigar. Eu chorava, tentava me explicar, mas não me dava mais o tempo de eu falar. Batia, até eu me sentir que aqueles dor que eu estava a sentir, já não estava mais a conseguir sentir. Só estava a sentir sangue escorregando na minha cara e na minha vista. Então, com todas porradas que eles estavam me batendo, mas eu sentia dentro, os dores já não estava mais a conseguir sentir, mas sentia dentro de mim, parecia alguém estava a falar comigo, estava a sentir uma voz, alguém falando que fica calma, vai ficar tudo bem, fica calma. Então eu já não estava mais sentindo, mas eles estão em cima de mim abatendo. Os dores já não estavam mais conseguir sentir nada. Só estava ali observando e ouvindo essa voz que estava a me dizer, fica calma, vai ficar tudo bem. Pronto. E daí ouvi naqueles grupos que estavam ali a me batendo, a dizer, bate eles, mata eles. Outros já comentando isso. Há uma senhora, vem, falou que vocês vão matar talvez uma pessoa inocente, que vocês nem sabem se é ladrão. Qual é a prova que vocês têm? Para de lhe bater primeiro, vamos ligar para a dona vir, confirmar se esse aqui é ladrão ou não. Vocês podem matar uma pessoa inocente, depois vão ficar presos. Essa senhora tentou acalmar esses jovens, depois ligaram para a dona, porque a dona ainda estava lá no posto policial, mas era noite. Então ligaram para a dona e a dona falou que vocês têm que colocar no carro, traz lá essa pessoa até aqui, na esquadra. Então me carregaram, eu estava cheio de sangue, me colocaram no carro, fomos até lá, na esquadra. Quando chegamos ali, eu não estava mais conseguindo nem sentar, me deitaram ali no chão e estava escuro, a dona não conseguiu me ver, ela pediu para os policiais me colocar na cadeia. Depois esse assunto há de vir seguir amanhã. Aquele policial que estava no posto, ele disse, não posso pôr uma criança dessa aqui dentro da cadeia e está sangrando. Está sangrando, tem que levar primeiro no hospital. Depois daí que vamos lhe trazer aqui. Eu estava ouvindo ele já discutir, mas estava a conseguir sentir dores de longe. Mas sempre dentro de mim, alguém estava a dizer, fica calmo, vai ficar tudo bem. Então estava a conseguir ouvir essa voz e ouvindo também essas vozes que estavam aqui a discutindo, que são policiais com aquela dona. A dona não me reconheceu. Mas não sei de onde vem a minha força. Eu falei para a dona. Gritei, falei que eu venho da casa da dona Clarice. Falei o nome Clarice. Essa Clarice, essa é amiga dela onde eu vivia. Falei o nome dessa Clarice. Então ela disse, espera, esse moço que vocês bateram está a falar o nome da minha amiga. Depois ele pediu uma lanterna, porque estava um pouco escuro o lugar onde me colocaram. Então vem. Ela me olhou, ela disse, esse moço é parecido com uma criança que vive lá, um jovem que vive naquela casa da minha amiga, deixa ligar para minha amiga. Daí ligou para essa dona Clarice, a dona Clarice diz, esse moço eu lhe mandei aqui na minha casa embora, desde manhã, ele tirou aqui porque ele estava me cobrando o valor que eu não tenho para lhe dar. Disse, tá bem, mas tem um moço aqui que bateram na minha casa, diz que é ladrão, porque na minha casa foi roubado ontem. Ela disse, como que ele é? Diz, ele usou roupa assim, parece aquele teu moço que vive aí na tua casa. E logo essa senhora diz, estou a pedir você não lhe mexer, estou chegando. E essa dona chegou, quando ela chegou, me encontrou que era eu, começou a chorar. E começou a atacar a amiga dela. Ele disse, como que você vai mandar as pessoas batendo isso aqui? Esse moço não rouba, esse moço trabalha na minha casa. Então ela disse que eu não sabia, quando lhe bateram eu estava aqui. E daí me levaram no hospital. Quando chegamos lá no hospital, trataram em mim, dormi lá no hospital, fiquei alguns dias, depois me levou para a casa dela. E nessa mesma semana que eu me recuperei, ele tirou todo o valor, me entregou, embora que não era tão completo como combinado, mas tirou o valor que poderia me tirar naquele país para outro país para ir continuar com a viagem. Então eu saí daí, viajei para outro lugar que é chamado Tanzânia. Pronto, vou terminando por aqui. Por que eu contei todos esses relatos? Não contei isso aqui para vocês sentirem pena de mim, nada. Mas é para vos recordar que existe aquele que nós chamamos de bem, existe aquele que nós chamamos de mal. Mas isso aí são nomes que nós que somos humanos achamos necessário de dar a nomes. Que esse aqui é o bem, esse aqui é o mal. Mas não existe o bem, nem existe o mal. Porque se você tentar voltar atrás, desde o início, não existia esse que chamamos de mal. Só sempre existiu a luz, que é a fonte criadora. Então, tanto esse mal nasceu dentro dessa fonte criadora. Então, tudo aquilo que eu passei,
esses seres usaram talvez aquele sítio onde que tinha acontecido o roubo para eu ir lá ser batido e ser machucado, mas para eu conseguir usar aquela senhora, que é a minha dona que tinha negado de me dar o valor, para ela sentir pena de mim e me pagar aquele valor para eu conseguir mais sair naquele lugar, porque aquele lugar já não tinha mais energia positiva para eu continuar ali. Então, como ela não queria me dar aquele valor, aqueles seres, esses seres, isso que eu acredito dentro da minha mente, que esses seres me deram essa experiência que eu chamo de mal, que uma vida que eu passei, para mim, posso dizer que não foi fácil, é uma vida diferente, difícil, mas para mim chamam isso tudo como experiência. Existem muitas experiências que estamos já vivendo, talvez você também está passando a mesma coisa que eu passei, ou uma coisa diferente, talvez perca dos seus filhos, ou perca de seu marido, ou perca da sua esposa, ou perca de alguém da família. Então aquilo ali vem talvez para te ensinar alguma coisa, mas você vai pensando que é o mal. Esse nome de um mal, nós humanos é que estamos a achar importante de dar a cada coisa com nome, mas o mal não existe. Eu para mim só sei que existe só esse o bem. O bem e o mal parece que tudo é a mesma coisa, só que são experiências. Então esses seres usaram essa guerra para mim, para eu ser batido, mas para conseguir sair naquele lugar, para a dona me dar o valor. Talvez você também, ou esteja a passar numa coisa mal, ou esteja a passar numa coisa boa, tenta aprender com tudo isso. É uma faculdade que estamos aprendendo disciplinas diferentes. Pode ser doloroso? Sim, mesmo para mim foi doloroso, mas me ensinou alguma coisa. Hoje eu já consigo cozinhar, consigo fazer minhas limpezas, consigo lavar, tudo isso eu aprendi onde? Naquele sofrimento onde eu estava, achava que é sofrimento. Mas isso são nomes que nós só demos. E que nem, se você ver que a humanidade gosta de dar nomes. Veja lá, mesmo as plantas. Eu posso chamar uma planta manjericão. Talvez em outro país chamam outros nomes. Talvez na minha língua também chamamos de outros nomes. Mas esses nomes, somos nós humanos que estamos já dando esses nomes. Então, tanto o sofrimento, ele pode ser um ensino que vem para me ensinar alguma coisa. Tanto o bem, que nós achamos que é a felicidade, também pode ser ali como uma experiência que eu tenho que vivenciar para me ensinar alguma coisa. Mas significa que, para mim, eu estou muito grato, começando com meus pais lá, que não acreditaram em mim, mas eu aprendi muita coisa com ele, aprendi muita coisa da natureza com eles. Também estou muito grato para aquela senhora, com todo aquele sofrimento que eu passei em casa dela, porque também aprendi muitas coisas. Eu espero que ainda estou aqui vivo, neste corpo físico humano, ainda vou aprender mais muitas coisas. Eu agora ainda não casei, né? Talvez um dia, espero que no casamento também vou experienciar outras coisas. Porque tanto nos casamentos que estamos já vendo hoje em dia, tem pessoas que querem casar, tem pessoas que são casados e querem divorciar. Então são experiências que eles estão cada vez mais já trocando. Mas pode dizer, eu casei com uma pessoa errada, sempre me bate, sempre me faz aquilo. Sim, pode ser uma experiência ou uma faculdade que está a estudar uma disciplina um pouco difícil. Tudo bem, mas tenta se acalmar a sua mente, sabendo que vai dar tudo certo. Embora que pode ser doloroso, sim, pode ser doloroso. É a sua experiência que você tem que vivenciar. Pode ser de uma felicidade. Tem felicidade que começa bem, depois termina mal. Ou tem um mal que começa bem, depois... tem um mal que começa mal, mas depois termina bem. Tudo isso são experiências. Esse é o motivo de eu vos contar esses relatos que aconteceram na minha vida, que talvez outras coisas estão acontecendo com vocês, seja perca de alguém, seja doenças que está passando, talvez passa mal com uma doença, mas quer como se curar, não está já conseguir. Acha que, Deus me largou, não tenho esses seres, eu não tenho esses mentores. Nada. Todo mundo estamos acompanhados. Então, eu aprendi tanto com o lado mal e tanto o lado bem. Para mim, e agradeço muito esses seres por ter passado todas as experiências que eu posso dizer que são faculdades da vida que estamos aqui para estudar ou para experienciar. Então, agradeço muito. Espero que na próxima semana irei montar mais outro vídeo ou lançando outro vídeo falando sobre esses nossos corpos físicos. Então, irei falando um pouco sobre o corpo físico, como funciona, às vezes ficamos doentes, o que acontece conosco com esse corpo aqui, essa casca que temos aqui. Isso será o próximo vídeo da próxima semana. Muito obrigado.